Aqui nos estúdios da JMV TV, a gente recebe a presença aqui do Vanderlei Valcanaia e do Evandro Schultz, são moradores de Rodeio e há 10 anos convivem juntos, e neste final de semana, no dia 24 de março, eles então comemoraram aí essa união de 10 anos com uma festa aqui no Recanto Tirol, em Timbó, e a gente trouxe os dois aqui para conversar com a gente, para conversar sobre o relacionamento, né, entre duas pessoas do mesmo sexo, como é que foi essa história já que vocês construíram juntos, e também mostrar um pouquinho para o pessoal de casa aí como é que é esse relacionamento, como é que foi a festa, como é que a família reagiu, enfim, todas essas questões aí que envolvem, né, esse assunto. Primeiramente, queria parabenizá-los, então, pela festa, né, pelo relacionamento de vocês. E eu queria que vocês contassem como é que foi essa noite, né, de comemoração para vocês. Foi maravilhosa, foi ótima. Foi tudo que a gente esperava, na realidade, né? Uhum. Foi uma coisa que foi... Foi planejado Foi planejado já há tempo, a gente estava querendo fazer e nós queríamos esperar a oportunidade de fazer, né? E foi através dele, do Vanderlei, que a gente tomou a iniciativa de fazer tão rápido assim. Que nós queríamos, na realidade, fazer para dia 10 dia 26 de agosto. Que é uma data... Dos 10 anos a gente está junto. Só que a gente resolveu fazer antes e foi maravilhosa, foi ótimo. Os nossos pais, quando ficaram sabendo, gostaram também, né? Tanto que foram, participaram de tudo, foi lindo. Tudo que a gente bolou para fazer, as pessoas que ajudaram a gente a fazer, foi ótimo, foi maravilhoso. Certo. Quem tomou a iniciativa de, assim, não, vamos fazer a festa, vamos fazer um contrato, vamos oficializar, né? Na verdade, a comemoração também teve essa oficialização da relação de vocês, né? Que até então era namoro, enfim. Isso. Foi dele, do Vanderlei? Como é que surgiu essa ideia, Vanderlei? Conta pra gente. Foi assim, do nada, assim. Pensei um dia e quis fazer, mas pelo motivo dele, né? Da doença dele. Daí eu tive essa iniciativa de fazer. Porque a gente nunca sabe, né? Pode ser com ele, pode ser comigo também. Então a gente pensou em fazer. Então como é que foi isso? O Evandro passou por uma doença e aí vocês sentiram dificuldades? Bastante. Que dificuldades foram essas? Assim, como é que, porque, assim, o que passou pela cabeça de vocês? Ficaram com medo de alguma coisa? Eu, na realidade, fiquei com bastante medo porque eu tive um tumor, né? Então, não foi maligno, mas eu fiquei bem mal, assim, né? Então, eu pensei, eu vou morrer, né? E eu pensava, nós estamos juntos tanto tempo e como é que ele vai ficar? Ele e as crianças vão tirar, as crianças gostam de viver com a gente, gostam dele, como é que eles vão ficar sem isso? As crianças, só para o pessoal entender também, você já tinha filhos de outro relacionamento anterior ao Vanderlei, né? 9 anos eu fiquei com a mãe dos meus filhos. E eu tenho 3, tenho o Bruno Gabriel, que tem 16 anos agora. Eu tenho a Fernanda Alicia, que tem 13. E tenho o João Vitor, que tem 10 anos agora, né? E aí, desde quando você, no caso, separou, as crianças, os seus filhos foram morar com você? Sim. Ficaram comigo morando, eu morava com meus pais. E sempre comigo. A guarda foi minha e eles ficaram comigo. Passei bastante dificuldade na época, porque o João Vitor, ele não ficava sem mim, sabe, assim, nem com a minha mãe. Então na época eu trabalhava na Marisol. E ele não ficava com ninguém. Na creche ele também não ficava. E foi ruim pra mim, assim, ele de bebê e eu trabalhar, sabe? O horário que eu trabalhava, ele não dormia logo, ele ia dormir 3 horas da manhã, acordava às 7. Pra mim era ruim, assim. E ainda tinha os outros dois que também precisavam de atenção. Também precisavam de atenção. E eles eram bem agarrados comigo, essas crianças. A minha mãe me ajudou bastante nessas épocas aí todas. E aí, quando você ficou doente, surgiu essa preocupação também. Como ficarão os filhos, né? O teu companheiro.
Tudo. Então, daí a gente sentou, conversou e decidimos. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Se a gente não consegue fazer o casamento civil, que é o que vocês gostaríamos de fazer. A gente foi atrás e não conseguiu. E o processo para conseguir fazer esse casamento civil, para nós, ia demorar demais, sabe? E a gente ia gastar muito, a gente não tinha condições de fazer isso. Então a gente optou em procurar o contrato de união estável. Mas a gente não queria simplesmente chegar nós dois e ir lá no cartório, fazer o contrato, né? E passar por isso. A gente queria fazer uma festa e para todo mundo ficar sabendo que a gente está casando, né? E por isso que a gente fez isso. Essa comemoração. Que foi maravilhosa e inesquecível pra gente. Por que vocês escolheram aqui Timbó? Os dois moram em Rodeio, né? A família de vocês é de lá, sempre moraram lá. Você trabalha com o que, Evandro? Confecção. Tem uma confecção, E o Vanderlei, vocês trabalham juntos na mesma empresa que é de vocês nossa. Hoje? Isso, é nossa. E aí, como é que surgiu a questão da festa? Fazer em Timbó? Não tinha lugar lá? Como é que... As datas? Já conhecia o local. O local é bem bom. A gente foi em várias festas de familiares lá. A gente gostava da comida, o ambiente era muito bom. A gente conhecia a Carla, que é a moça que faz a decoração, o seu Luiz, que é o dono, que faz o buffet. E a gente, primeiro a gente foi lá. E a gente gostou, a gente procurou outros mais em Rodeio, né? Mas a gente não gostou do ambiente, tudo que eles faziam, e a gente gostou de lá. Só que daí ali teve um problema pra gente, por causa do casamento, né? Da união estável. A gente tinha que fazer em Rodeio. Poderia fazer em Timbó, mas tem um processo ali e não ia dar certo como a gente queria. Como eu conhecia a Helena, né, do cartório lá de Escócia, para nós era mais fácil. O que a gente queria fazer, o que a gente bolou para fazer, que seria o contrato de união estável e a simulação do casamento civil no Tirol. Né? Isso custa tudo dinheiro, né? Pra gente deslocar o pessoal para lá, a turma do cartório. E para nós foi mais fácil. Então a gente... Então toda a assinatura desse contrato, tudo foi aqui no salão? Com os testemunhos foi no Salão Tirol. Conseguiram reunir? O contrato mesmo foi lá no cartório. Ah, sim. No cartório. Entendi. E aí a festa, como é que foi? Vocês que pensaram detalhes? Porque uma festa sempre tem um pouquinho de quem está recebendo, né? O toque, a decoração, alguma dança, enfim. Quem promove a festa sempre quer deixar uma marca, né? Deixar um pouquinho do seu estilo. Como é que foi a festa de vocês? Tudo foi a gente que planejou. Tanto a música, as entradas dos testemunhas, a entrada dos pais, dos filhos dele. Todo mundo participou da festa, a família? Todos. A gente fez tudo certinho como um casamento, vamos dizer assim, normal. Pra gente é normal, só o que faltou foi a noiva. Né? Mas eu ouvi dizer que teve a daminha. Teve a daminha. Dama e o buquê também. Como é que foi isso? Teve 2 buquês. 2 buquês. Porque assim, a gente pensou assim, vamos fazer uma brincadeira com os convidados, com todos. A daminha já era surpresa. A daminha ninguém sabia que ia ter. E os buquês, daí é outra coisa que ele bolou pra gente fazer. Daí a gente fez a daminha, e a gente ia fazer assim, a entrada seria os padrinhos, os pais, os meus filhos, e junto com a nossa entrada, o meu filho que ia levar a aliança e a daminha. E na sexta-feira a gente teve o ensaio do casamento geral, daí a gente teve a ideia de deixar a noivinha e o meu filho por último. Então daí teve a entrada dos padrinhos, dos pais, dos meus 2 filhos mais velhos, e a nossa entrada. E por último foi as alianças com a noivinha, daí todo mundo Até viu. foi engraçado, porque assim, eles achavam que tinha terminado, né? E aquela do cartório disse assim, agora podem entrar as alianças. E todo mundo ficou olhando, mas como que vai entrar as alianças? Quem é que vai levar? Daí entrou a daminha e o filho dele, mais novo. Que era uma sobrinha Uma sua. sobrinha minha, filhada dele. Bacana. Daí nessa entrada a gente fez
um tempo antes um clipe assim, nós se preparando para o casamento, né? Daí o final do clipe foi nós com a roupa do casamento, e daí acabou o clipe, os músicos começaram a tocar nossa música de entrada ao vivo, e a gente entrou daí. Foi bem bonito, foi bem emocionante. Bacana, foi do jeito que vocês esperavam. Que vocês preparavam, sonhavam. Isso, foi tudo como a gente quis. Bacana. E quando vocês pensam assim, poxa, 10 anos juntos, a gente tem que, né, conversar, a gente tem que mostrar, né, acho que a ideia de vocês também é ser um exemplo, eu acho, né, para as pessoas. Sociedade. Como é que é essa relação de, você comentava antes, né, de respeito, mostrar que vocês já têm uma história junto, né? Vocês também gostariam de ser exemplo de relações como a de vocês? Foi como a gente falou, que é o que a gente, o problema nosso foi, para nós ter a ideia de logo fazer o casamento, foi a doença que eu tive. Só que depois disso também tem, tipo assim, o preconceito, né? Que a gente quando a gente conheceu, de nós não sabermos, mas a gente não sofreu preconceito nenhum, né? E a gente quis provar para quem... Isso até é curioso, né? Porque a gente vê muitos exemplos, né? De muitas histórias que acontecem não só aqui perto da gente, mas em outras grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, pega no sul, vai para a Bahia, né, muitas pessoas sofrem, né, por estar junto com alguém, simplesmente por passar na rua, já são apontados, muitas vezes sofrem violência, né, em função disso. Como é que vocês enfrentaram isso? Tinham medo? Não, tinha esse receio de repente pode acontecer alguma coisa, ou era tranquilo? Eu nunca tive medo. Aqui na nossa região, não. Eu não tenho, porque todo mundo conhece a gente, né? Mesmo a gente não ao público dizendo que nós éramos um casal, mas quem via a gente só nós juntos, né, imaginava alguma coisa. Então aqui não, mas para fora eu tinha medo disso. E a minha preocupação maior, quando meus filhos vieram todos morar comigo, era dos meus filhos sofrerem esse preconceito que eu não sofri. Eu e ele não sofremos. Mas foi ao contrário, por isso que a cidade de Rodeio para nós, nessa parte aí, está sendo, assim, amiga nossa, né? Povo de Rodeio. Tanto é que ele, na escola onde os filhos deles estudam, ele vai, às vezes, dar, tipo, uma palestra sobre isso. Bacana. É porque eu diretora acompanho. mesmo do colégio aceita ele lá, porque hoje em dia tem que ensinar crianças também. Sobre o preconceito. Não só o preconceito com nós, né? Sim. Qualquer tipo de preconceito, né? Cor, raça, né? Religião, tudo isso que nem que influencia. Quando começou agora, de ano passado para cá, né? Começou a história do bullying, né? Nas escolas. Eu fui uma vez, aconteceu um fato na sala do meu filho, e eu fui lá e conversei, falei com os alunos, expliquei a situação. Quem não sabia ficou sabendo que eu falei como eu vivo, né, que eu sou gay, vivo com outro homem, tenho 3 filhos, que são eles, que eles têm orgulho de mim, e eu ponho isso para os meus filhos, na educação deles, sabe? Para eles saberem como funciona, porque é chato tu chamar alguém de gordo, de magro, preto, branco, se a pessoa se sente ofendida. Se eles não querem que os amigos deles façam isso com o pai, que sou eu, que eles tratam ele como tio, no caso, né? Então eu expliquei para eles isso, e os meus filhos têm respeito com nós em relação a isso. E a gente também passa respeito. Sempre foi assim, dessa forma, desde que eles eram pequenos, desde o início da relação de vocês? Sempre. Sempre você procurou mostrar dessa forma? Mostrar dessa forma para eles, que era isso. A gente tem o respeito, né, acima de tudo, com eles também. Mas eles sabem que eu vivo com ele, ele é um parceiro meu, não só por morar junto, a gente tem um relacionamento, né, afetivo. E eles sabem disso, e respeitam essa coisa. E eles me respeitam também, né? Tem brincadeiras às vezes, né? Às vezes, assim, se eles não têm coragem de falar alguma coisa pro pai dele, né, eles contam pra mim. Se eles querem alguma coisa, é tudo comigo.
não é com ele. Eles têm mais receio, porque Sabe, o pai é sempre mais duro. canal para chegar. Se eles chegar. querem alguma coisa, eles antes passam por mim. E no caso, assim, tu acompanhou eles também desde de pequenos, Sim, na verdade, desde pequenos. acompanhou o crescimento, né, dessas crianças. Sim. Como é que foi pra ti, assim, tipo, conhecer Aí, alguém e aí já chegar lá No começo, com as eu crianças? vou falar assim, foi bem difícil no começo. Mas O agora... que era, assim, quando você fala em difícil, assim, do que você lembra, Era assim? difícil o que assim que... porque eu não era acostumado com filhos. Eu era novo, né, também. Acostumado a sair, coisa assim, e ficar em casa com 3 crianças foi bem estranho. É um estilo de vida diferente do que você vinha... Diferente. Mas assim, com o tempo eu me acostumei, né? E agora minha família, os 3 também, né? Sim. E você também ficou preocupado quando, no ano passado, nesse período assim, de doença, também se preocupou com Bastante. eles? Como é que... É porque, na verdade, eles ficaram só comigo, né? Todo esse tempo, quando ele estava internado, tudo. E eles reagem bem, assim, a essa situação? Eles são felizes com isso. A festa, como é que foi? Bem Quando a gente emocionante. anunciou para eles que nós íamos casar, foi emoção, procurar a alocação das roupas que a gente alugou. A gente viu, As pegou roupas- umas fotos aqui, né, para quem quer acompanhar É. também, no Jornal do Med Valley, aqui da terça-feira, 27 de março, então, tem a foto aqui de vocês. Isso. Não sei se o Vili pode aproximar a imagem, você consegue, Vili? E aí, mostrando, né? Depois a gente pode passar outras fotos, né, que a gente tem também. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Ui. A foto na capa do Jornal do Med Valley. Posso mostrar outra página aqui também. Aqui a matéria, então, de vocês aí com as alianças, né? Isso, ali O seu filho ali de Sim. costas, a dama, quem mais? É a minha sobrinha, que é a Daminha. E daí tem, lá atrás tem o Júnior, que é do cartório, né? Que é o esposo da Helena, que é a celebrante do casamento. Que ela daí não dá pra ver porque ela tá atrás de Ficou. mim, né? Dá pra ver aí o lugar todo decorado também, Sim. muito bonita a festa, né? Então eles acompanharam também, então, toda Todo. essa preparação. Todo o processo. E ansiosos com a chegada do dia. E daí quando a gente soube que da reportagem, que anunciaram nós que a gente aceitava fazer, hoje a entrevista aqui, eles também estão lá ansiosos, lá em casa, na internet, vendo se eles conseguem ver a entrevista. Então estão bem felizes, todo mundo. Certo. E assim, daqui pra frente, assim, o que vocês esperam, no caso da relação de vocês? Lembrando antes a questão o contrato, né, que vocês fizeram de união estável, mas vocês também têm vontade de seguir, né, com o processo para transformar isso no casamento civil. Né, que precisa um pouco mais de tempo, a própria lei, eu acho que... Aqui na comarca nossa, aqui não tem lei para fazer o casamento civil. Então, o que a gente quer, mostrando essa simulação do casamento civil que a gente fez, é que quem tem poder de fazer isso, da liberação do casamento civil, para eles terem um pouco de consciência que a gente está lutando por uma coisa que é boa para nós, para o povo, né? Então, é só isso que a gente quer. Não é nada, eu acho, não é nada demais. Por que não fazer essa liberação para nós aqui? Isso é incentivo para mais pessoas viverem em família, sabe? É o que a gente quer, não desunião, é união então, né? Porque tem tantas coisas que acontecem no mundo que prejudica o povo, e isso em si é uma união, uma família de dois seres, ou homem ou mulher se unindo para viver uma família, né? Nessa união de nós, no caso, eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos, né, meus, mas tem casais que optam por ter família, ou 2 homens ou 2 mulheres, e isso traz um benefício, né, para uma criança, uma adoção, um exemplo, né? Com tantas mães abandonando os filhos. Com tantas né? mães abandonando, é verdade. A gente Então, sabe que não são poucas, né? Por que não o governo, se é o governo que tem que liberar isso, não fazer isso? O que a gente, por isso que com o pedido
do jornal, a gente aceitou em instantes fazer para o povo, de quem é responsável por isso, pensar um pouco, né? É uma situação que é uma realidade, né? Não tem como fugir, Não. né? Disso, né? Dizer que não existe porque ela existe, né? Vocês são um exemplo, né? Um bom exemplo, né? Desse relacionamento, desse tipo de relação que dá certo, que é importante, que mantém essa questão dos valores, né? Que a gente aprende desde criança a respeitar o próximo, a cuidar da família, a cuidar do próximo, a respeitar, né, a educar os filhos, enfim, né, tanta gente aí que, não tem todo esse carinho, né, com seus próprios filhos, tanto de filho respeitar o próprio pai, né, tantas histórias a gente ouve por aí. Então, esse exemplo de vocês a gente também admira, né, e por isso também a gente trouxe vocês aqui, então, para de repente abrir os olhos, né, dos nossos deputados aí que fazem as leis também, que são responsáveis aí por essa própria questão de legislação. Acho que é o ponto aí que falta, né? Para liberar um pouquinho essa questão. Então a gente agradece a participação de vocês aqui, fica então esse recado, né? Vocês vão continuar aí nessa luta pelo casamento, né? Nos próximos meses, acredito eu, né? Esperamos. Então, a gente deseja felicidades, tudo de bom para vocês e obrigada pela participação aqui na JMV TV. Obrigado. Então, essa foi a participação do Vanderlei Valcanaia e do Evandro Schultz, que oficializaram, então, a primeira união estável no município de Rodeio e fizeram uma bela festa aí para comemorar no Salão Tirol, aqui em Timbó, no dia 24 de março. Neila Daronco para a JMV Notícias.